E eu volto a falar aqui do projeto de lei que está movimentando o Senado, que é aquele PL que restringe as saídas temporárias de presos do regime semiaberto. Sobre isso, então, eu volto direto para o Congresso Nacional com o Guilherme Bausa, um dia super agitado por lá. Guilherme, mais uma vez, bem-vindo e boa noite. Vamos, então, ouvir os argumentos a favor e contra essa questão que limita a saidinha de presos do regime semiaberto. Por favor, Guilherme. Pois é, Tralha, eu estou aqui do lado de fora, o plenário ali está numa sessão acalorada, muitos debates, e aqui no Salão Azul, muita gente vindo marcar presença em função dessa votação, o PL da saidinha, que é uma matéria muito controversa, setores da sociedade que defendem o fim ou mudanças na saidinha dos bancos e setores que defendem a continuidade dessa política pública. Uma matéria que veio da oposição, o Centrão abraçou e agora, ao que tudo indica, o governo também vai votar junto, mas a gente vai conversar com dois senadores, um da oposição e outro do governo, para entender melhor esse processo. Senadores Alci Lucas, líder do PSDB da oposição, senador Jorge Cajuru, líder do PSB, senador governistas, vão explicar para a gente tudo que vai ser votado. Eu vou pedir licença para ficar bem entre os dois. Vou começar com os senadores Alci. Como é que está a situação lá dentro, em que pé que está esse texto, o que vai sair dessa sessão de hoje? Senador, muito boa noite para o senhor. Boa noite. Eu acho que vamos aprovar sem nenhuma dificuldade, O próprio governo está reconhecendo a importância do projeto, a oportunidade de votar essa matéria, então não vejo nenhuma dificuldade. Inclusive, há a possibilidade do Cajuru apresentar um destaque, ainda ampliando a questão da educação, porque foi liberado para o trabalho e para a educação. Mas a educação ficou ensino médio e o Cajuru está apresentando destaque para votar a educação básica, que inclui, inclusive, o ensino fundamental. Senador, muito boa noite para o senhor também. O Ministério da Justiça, no mérito, era contrário a esse texto. O governo, no mérito, era contrário. Agora, tudo indica que os senadores governistas vão votar a favor dessa matéria. O que está acontecendo? Bom, mesmo no início, contrariando o governo, eu, como vice-líder, os senadores Alci se lembra, eu aplaudi o projeto do senador Flávio Bolsonaro, jamais fui contra, apenas apresentei uma emenda e agora entrarei com o destaque duplo, que tem, inclusive, a concordância do experiente senador Alci, que é, primeiro, você não pode se ater apenas aos crimes hediondos, como propõe o senador Flávio. Você tem que também colocar os crimes inafiançáveis. Eles também não podem ter direito à saidinha, evidentemente. E como bem colocou o senador Alci, também nós precisamos respeitar na propositura da saidinha, a educação básica, que ela é insofismavelmente importante de ser aqui acrescentada e ter a maioria aprovando o que vai acontecer e que eu não tenho nenhuma dúvida. Então tem direito à saidinha a partir dessa emenda, não só aquele preso que vai fazer um curso universitário, um curso profissionalizante, mas também um curso supletivo de educação básica. A ideia é essa, uma emenda do Sérgio Moro, né? Foi a segunda emenda dele, a minha foi a primeira, Porque é o seguinte, a gente não pode colocar, com a credibilidade que tem a Globo News, quem está acompanhando pode pensar assim também, penso. Nem todo bandido bom é o bandido morto. Você não pode, por exemplo, uma senhora que roubou um shampoo e que tem um bom comportamento, ela definitivamente nunca mais terá saidinha na vida dela, gente que roubou um celular e tem um bom comportamento, porque as próprias pesquisas confirmaram que a maioria que sai, especialmente no Natal, ela volta e ela não comete crime. Então, esse radicalismo que existia, felizmente, passou a não existir. Houve, então, um bom entendimento e não tem por que o governo ser contra. Senadores Alci, os especialistas falam que a saidinha é uma medida importante para estimular os presos a terem um bom comportamento dentro do sistema carcerário e que limitar a saidinha pode prejudicar, pode tornar o sistema penitenciário pior do que está hoje. Como que o senhor responde a esses apontamentos feitos por quem está ali, especialistas em segurança pública e também na gestão penitenciária? Eu acho que hoje está muito liberal, As pessoas estão saindo, por mais que grande parte volta, mas tem um percentual razoável que continua, não voltando, praticando crime, praticando assassinato. E a gente precisa realmente proibir isso definitivamente, evidentemente resguardando o que foi acordado, ou seja, a saidinha é para os presos semiabertos. Esse é
a característica, né, da saidinha é no semiaberto. O semiaberto, quando vai trabalhar ou vai estudar, o juiz identifica. Você tem a empresa que ele vai trabalhar, você tem a escola que ele vai estudar, você controla. O que acontece hoje é que há uma liberação geral. Esse é que nós estamos encerrando essa fase realmente de liberação geral. Né? No carnaval, muita gente, por exemplo, não pulou o carnaval, não participou do Natal, com medo de sair na rua, porque são milhares de pessoas que são soltas nesses períodos. Então isso acaba com o projeto acaba com tudo isso. Se o presidente vetar esse texto, isso está em discussão no Palácio do Planalto, claro que vai depender do que vai sair daqui, mas se houver um veto, como isso seria recebido? Lembrando que o texto ainda precisa passar pela Câmara de novo. Não, na medida em que a aprovação aqui na Câmara, no Senado e na Câmara, não é, e por mar aqui provavelmente vai ser votado quase que por acordo, né, não tem sentido o veto. Nesses casos, né, quando há um veto de um projeto que foi aprovado quase que por unanimidade, é natural que se derruba o veto. Mas eu acredito que essa matéria não será vetada. O presidente não vetará, dá para garantir isso? Absolutamente, o presidente não vai vetar em função dos ajustes feitos. Fosse do jeito que começou, autoritário, radical, o relatório, aí sim o presidente iria vetar. Eu entendo o que você bem perguntou sobre os especialistas que não concordam com o voto populista. O meu voto não é populista, nem o do Exalci, porque nós acrescentamos, nós fizemos ajustes, portanto nós melhoramos. E como é que fica isso, a imagem do governo votar a favor de um projeto que veio da oposição, que foi relatado pelo filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro? Fica uma imagem ruim para a base do governo? Penso que não, de forma alguma. Eu tenho certeza que o presidente Lula não entende assim. Entendesse assim, ele não liberaria toda a bancada, eu como vice-líder, o líder Jacques Wagner. Desde que houve o acordo, houve o bom senso, não houve radicalismo nas discussões da Comissão de Segurança Pública, da qual eu sou vice-presidente, o Exalci também participou de todas as comissões, de todas as reuniões. Portanto, não existe essa bobagem que foi uma coisa vitoriosa bolsonarista. Pelo contrário, foi uma vitória de bom senso e de consenso desta casa. Última pergunta, senador. Na Câmara dos Deputados, o que deve acontecer com esse texto? Já há uma conversa com os parlamentares da Câmara sobre como isso vai ser encaminhado? Vários deputados estão acompanhando aqui a votação. Então, a tendência é acatar o texto do Senado, porque realmente ficou um texto razoável. Né? Então, eu acredito que deverá passar na Câmara também sem nenhum problema. Tá certo. Agradeço demais a presença, a participação de vocês. Só para dizer que, em relação à Câmara, eu não penso como Exalci, porque a Câmara que tem um presidente como Arthur Lira, tudo pode acontecer. Olha só, é pinga-fogo, mas dessa vez, Tralli, governo e oposição mais concordando do que discordando. Abraço, Estamos com você.